Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula. É apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. A palavra é uma espada de 2 gumes. Ela é apta para penetrar entre a alma e o espírito. Meu irmão, quais são umas das maiores dificuldades de você como homem e como mulher de Deus hoje? É quando você está esperando algo e isso acontece na sua vida. Qual é a sua maior dúvida? Se isso é de Deus ou se isso não é de Deus, não é? Para quem está esperando uma porta de emprego, para quem está esperando um noivo para casar, para quem está esperando fazer e tomar uma decisão de uma viagem, e você oferece uma oferta, você recebe uma oferta. A palavra de Deus, ela penetra entre a alma e o espírito. A alma, aquilo que é das emoções, o espírito, aquilo que é do propósito de Deus. E quando é que você consegue discernir se é momento de você ir ou se é momento de você voltar? Se é momento de você fixar os seus planejamentos naquilo que está chegando ou se você resolve deixar passar? Qual é uma das maiores batalhas do crente hoje? É quando entra alguém pelas portas: pastor, eu quero fazer parte do seu ministério. Será que é de Deus ou se é do diabo? Será que tem propósito ou veio para nos enganar? Então, quando Paulo diz que a palavra te dá o entendimento de você discernir o que é da alma e o que é do espírito, é exatamente isso. O espírito de entendimento vai te dar a capacidade de você começar a decidir, ter as suas escolhas, e você vai saber quando foi Deus e quando não foi Deus que te chamou. Quando você é convidado por Deus para crescer em todas as áreas de sua vida, seja nos seus relacionamentos de amizade, de casamento, na sua vida financeira, primeiro Deus vai fazer você crescer por dentro e depois Ele vai te dar a capacidade de você crescer no exterior. Porque quando você cresce por dentro, Ele te dá o entendimento, a capacidade, a inteligência de administrar todas as outras coisas. Se o homem for um empresário e ele não tiver dentro dele uma mentalidade, uma inteligência, um entendimento de empresário, ele pode ter a maior empresa do mundo, que ele mesmo sendo dono, ele não vai ter entendimento para governá-la e administrá-la. Por quê? Porque ele cresceu por fora, mas não cresceu por dentro a mentalidade. Ele vai se tornar escravo de sua própria empresa. Se o homem hoje está de frente de um ministério, e ele é pastor, ou ele é missionário, ele é presbítero, e ele não desenvolveu por dentro uma sabedoria, um entendimento como pastor, como servo de Deus, ele não vai ter a inteligência e o entendimento para administrar uma igreja. Ele vai se tornar escravo de pessoas, ele vai sucumbir, vai se cansar, porque as pessoas vão manipulá-lo. Mas se ele tiver o entendimento de crescer por dentro como pastor, ele consegue administrar todas as coisas. Quando o crescimento é maior fora do que por dentro, você corre o risco de sentir dores fora do projeto de Deus. O que são sentir dores fora do projeto de Deus? É quando as coisas acontecem e elas te machucam. Agora, quando você cresce primeiro com entendimento, as coisas acontecem e você não sente dor. O seu desenvolvimento de dor é interno, é uma dor que você suporta. Então, todas as vezes que algo vem na sua vida e te machuca muito, uma dor que você não consegue suportar, significa dizer que essa dor foi algo que você conquistou sem o entendimento, que te fez tomar posse de algo que não era ainda o tempo certo. Então, o espírito de entendimento vai fazer você trafegar, vai você caminhar numa frequência, entrar numa dimensão de entendimento, que Deus vai te dar a sabedoria para administrar todas as coisas. Sabe quando você entra num relacionamento e você consegue ser ciumento e administrar o ciúme?
É Deus que te preparou para ser esposo antes de se casar. É a sabedoria de Deus fazendo você crescer, desenvolver a capacidade de você olhar todas as coisas, olhar com amor, olhar com misericórdia, olhar com entendimento, porque essa é a sabedoria divina. A palavra, ela é uma espada tão afiada que ela é capaz de penetrar entre a medula e a espinha. Irmãos, o que é um cirurgião fazendo uma cirurgia tão complicada, tendo que acessar a medula e a espinha? Um erro que ele comete, ele coloca uma pessoa tetraplégica, não é isso? Então Paulo, quando fala que a palavra, ela é capaz de fazer você penetrar entre a medula e a espinha, ele está dizendo, o espírito de entendimento de Deus vai fazer com que você tenha a sabedoria de resolver as questões mais difíceis da sua vida. Porque Deus está te chamando para trabalhar em coisas grandes com Ele. Deus está nos chamando para crescer. E todos nós que estamos vivendo esse tempo com Deus aqui, Deus está te preparando para você crescer e te entregar coisas grandes. Amanhã ou depois você vai estar diante de situações muito difíceis. E um conselho que você der, você pode colocar uma família para fora da igreja. O nosso pastor, um conselho que, se ele não tiver esse entendimento, não é, pastor? Se o senhor levar alguém ali e der um conselho, ele tanto pode salvar vidas, quanto ele pode colocar vidas para fora. É por isso que ele recebeu essa informação de Deus para trabalhar. Por quê? Porque Deus já trabalhou na vida dele com mais sabedoria. E ele está nos puxando para viver esse tempo. Porque assim como Deus já entendeu que Ele é o nosso líder e está nos trazendo uma palavra, uma jornada como essa, é porque Ele sabe que nós vamos ser treinados com tudo isso, para um dia nós desenvolvermos, um dia nós vamos expandir, um dia você vai estar diante de um ministério igual Ele está, e vai precisar usar de toda a sabedoria e de todo o entendimento, para que nas questões mais difíceis, às vezes eu converso com ele ali, e ele me conta algumas experiências dele. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso ter um pouquinho mais de bagagem, porque se fosse, eu não conseguiria suportar, e eu não conseguiria ter esse conselho para sustentar isso tudo que... Então a gente começa a olhar para o homem de Deus com a capacidade de entender aonde é que está o bastão. Porque às vezes a gente está embaixo e olha para cá e fica pensando assim, nossa, poderia ser diferente no teu entendimento. Mas você nunca esteve diante de uma situação difícil, diante de um ministério, onde você teve que ouvir e dar conselhos. E o seu conselho pode salvar e o seu conselho pode destruir. Então se prepare, jovens. Se prepare, porque a tua jornada não é só vocês sentarem aqui. Olhe para o homem de Deus, olhe para onde nós estamos sendo levados. Então comece a buscar o espírito de entendimento. Quando Paulo diz que a palavra, ela penetra e tem a capacidade de discernir intenções e pensamentos, é exatamente isso. Quantas vezes nós estamos com boas intenções, com bons pensamentos, mas as nossas intenções, elas não são boas. Quando Paulo diz que a palavra, ela penetra e te dá entendimento de você discernir entre pensamentos e intenções, você já viu que em algumas vezes nós ajudamos alguém, nós ofertamos, nós fazemos coisas boas na vida de alguém, nós investimos, nós desviamos a nossa rota, damos uma carona e às vezes nos atrasamos no trabalho. A gente fez uma coisa boa, não é? E isso é libertador, isso nos faz assim, uau, que maravilha é você poder ajudar alguém.
foi uma coisa boa, foi um pensamento bom. Mas quando você vira as costas e chega no trabalho atrasado, você entra numa cadeia de arrependimento. Ora, você não fez uma coisa boa? Mas qual era a intenção disso que te colocou numa cadeia, onde você sofre quando você dá? Porque no momento que você dá, foi um momento bom, mas depois você vira as costas e fica arrependido. O arrependimento, a culpa, é uma prisão que você é colocado. Então, que intenção foi essa que nós demos, que nos fez trazer uma culpa que nos coloca uma cadeia? Então Paulo está nos dando a chave de discernir exatamente, de ter o conhecimento, a inteligência, de saber quando é hora de aplicar e quando é hora de recuar. E é sobre essas coisas que Deus está nos levando, para que a gente tenha essa capacidade de entender, de saber qual é o momento de tomarmos as nossas decisões. Irmãos, já estou me caminhando para o final. A sabedoria e a inteligência, ou o conhecimento, é a capacidade de Deus fazer você discernir as coisas com a sabedoria e fazer você se tornar um homem inteligente para Ele. A inteligência sem a sabedoria, ela pode ser praticada para o mal. A sabedoria com o conhecimento e com a inteligência, ela só será praticada para o bem. Se você der uma faca para um bêbado, e se você der uma faca para uma cozinheira, é a sabedoria com a inteligência. É quando você usa uma ferramenta para o bem. A inteligência sem a sabedoria é quando você usa uma ferramenta e corre o risco de fazer o mal. A sabedoria te dá a capacidade de você discernir a natureza de todas as coisas. O espírito de conhecimento te dá a capacidade de você saber aonde você vai aplicar as coisas que você discerniu. Sabe o tomate? Ele é um fruto. É sabedoria pura você saber que o tomate é um fruto. Agora, a inteligência é não usá-lo na salada de frutas. A sabedoria é quando você tem o discernimento de que o tomate, ele é uma polpa envolvida com semente, e você descobre que a natureza dele é um fruto. Mas a grande inteligência e o conhecimento é quando você usa ele na salada com alface. Entende aonde Deus quer nos levar com sabedoria e entendimento? Ele quer nos fazer aplicar. Ele quer nos fazer, nos tornar parecido com as atitudes dele. Ele quer que a gente coloque em prática, porque muitos de nós, nessa jornada que nós estamos vivendo, Deus vai começar a fazer você e eu praticar o espírito de entendimento. É quando nós vamos ter que colocar em prática aquilo que Ele está nos ensinando. Então saiba de uma coisa: algumas coisas vão estar diante de você como decisões muito difíceis. Peça a Deus o espírito de entendimento, porque nós vamos precisar desse espírito de entendimento nesses últimos dias, porque Ele vai nos fazer discernir as coisas. A gente precisa estar como igreja, reunidos, preparados no Senhor, para essas questões difíceis, porque nós vamos precisar saber a capacidade de ter o discernimento do que é ingênuo e do que é inocente, do que é tolerância e do que é misericórdia. Jesus, ele era um homem ingênuo ou ele era um homem inocente? Uma criança, ela é ingênua ou ela é inocente? O inocente é quando nunca praticou o mal. O ingênuo é quando ele não enxerga o mal. Jesus, quando foi traído por Judas, ele estava enganado, ele sabia que Judas era o traidor? Sim. Ele era ingênuo?
Não, ele via a maldade em Judas, mas ele era inocente, ele não tinha mal algum nele. Então ele sabia ter o entendimento de não excluir Judas, só porque Judas era um ladrão e ele pegou a bolsa do dinheiro e deu para Judas. Sabedoria e entendimento é quando você começa a discernir as coisas erradas e você não paga com o mal, você começa a multiplicar a dose de amor para que ele encontre uma palavra para ser salvo. Porque a gente tem o costume de amar somente as pessoas boas, mas eu já vi muitas pessoas ruins serem boas por terem sido amadas. Então Jesus, ele dá a bolsa do dinheiro para Judas, sabendo que Judas era ladrão, sabendo que Judas era um traidor. Então ele tem o discernimento. Quando a gente está diante de uma questão, a Bíblia fala assim: não se conformeis com as coisas desse século. Mas a mesma Bíblia que fala para você não se conformar, é a mesma Bíblia que fala para que você tenha contentamento com aquilo que Deus te deu. O que é contentamento e o que é inconformado? Ora, a mesma Bíblia fala para você se contentar e a mesma Bíblia fala para você não se conformar. Às vezes, eu entro num grau de contentamento que eu aceito todas as coisas que Deus me dá. Mas tem dias que Deus me desperta e fala assim: Bruno, não se conforme, porque eu tenho mais para a tua vida. Então o espírito de conhecimento vai entrar na sua vida para te dar essa capacidade de entender quando é que é para você se contentar com o que Deus te deu e quando é que é para você cerrar os punhos e ir atrás daquilo que Deus ainda vai te dar. Tolerância e misericórdia. Quando é que você e eu sabemos ser o momento certo de ser tolerante e ser o momento certo de ser misericordioso? Porque a mesma Bíblia que diz assim: misericórdia eu quero, tenho contra ti, porque tu toleras o demônio que entrou na sua congregação. Lá em Apocalipse ele diz isso. Então a mesma Bíblia fala que você precisa ter misericórdia e a mesma Bíblia fala para você não tolerar. E quando é que você é tolerante e quando é que você é misericordioso? A tolerância é quando você poupa alguém na intenção de você se poupar para não ter trabalho. A intolerância não poupa o outro. A tolerância faz você se poupar. É quando você vê um filho fazendo alguma coisa errada e você não corrige ele. Por quê? Porque você quer poupá-lo? Não. É porque você não quer vê-lo sofrer com o castigo que você vai dar e com a correção. Aí você tolera os erros dele. E a coisa vai crescendo. Por quê? Porque você está sendo tolerante, porque você quer se poupar. Já viu quando o esposo chega cansado em casa, vê alguma coisa fora do lugar, ou a esposa, e ela chegou tão cansada, e ela resolve deixar aquilo indo para lá, porque ela não quer se estressar? Ela está tolerando para não se estressar. Ela está usando uma capacidade de poupar alguém, porque ela quer se poupar. Agora, a misericórdia é quando você poupa o outro amor. A Bíblia diz que a misericórdia, ela não poupa você. A misericórdia é quando poupa o outro amor. O filho mais obediente que pisou nessa terra, quem foi? Yeshua HaMashiach, não foi? Teve um momento que ele estava diante de um calvário e ele pediu para ser poupado, não foi? E o pai dele disse o quê? Eu vou te poupar, meu filho. Não. Por quê? Porque se ele poupa o filho, ele feria o propósito. Se você e eu começarmos a tolerar muitas coisas e nos pouparmos, porque se Deus poupasse o sofrimento dele, de ver o filho dele sofrer, não teríamos o propósito de estar sendo salvos pela cruz. Então naquele momento Deus usou de misericórdia, porque ele olhou para o mundo e teve amor, não poupou o filho.
A misericórdia, ela poupa o outro amor. Ela não se poupa, ela poupa o outro amor. Entende aonde é que o espírito de entendimento vai entrar na nossa vida? É quando a gente começar a organizar algumas coisas que estão fora do lugar delas. O espírito de entendimento vai te dar a capacidade de você julgar ou discernir. Quando você olha alguém por fora, você julga ela. Se ela é isso, se ela é aquilo, se ela é A ou ela é B. Por quê? Porque você olhou por fora e você trouxe um julgamento. O discernimento é quando você olha de dentro para fora, é quando você tem acesso ao coração. Então, para você adquirir o espírito de entendimento, você vai precisar ter que trazer pessoas para um nível maior de relacionamento. Porque quando você tem um nível maior de relacionamento, você não fica só no púlpito, você senta na mesa. E na mesa você tem conversa. A conversa, ela revela o teor do coração do outro. Aí você começa a discernir as pessoas, sem que você faça julgamentos precipitados. Deus está nos chamando para esse lugar. Porque eu estou enxergando homens e mulheres muito fortes na presença de Deus aqui. Vai chegar a um tempo que Deus vai derramar a unção sobre a tua vida, irmãos. Eu creio. E Ele está preparando os odres. Há um vinho que já está preparado para descer sobre vós. E é por isso que Deus vai te colocar em situações, algumas situações difíceis. Você vai pensar que os problemas que estão acontecendo na sua vida, eles vão ser para te derrubar. Não, Deus vai colocar problemas na sua vida para te treinar, para te amadurecer, para fazer você crescer, para fazer você expandir. Algumas coisas vão se afastar de você. E se você não tiver a sabedoria, você vai achar que foi o diabo que te roubou. Não! É Deus te ensinando a como se relacionar com as coisas no tempo certo. Há um degrau para que você chegue na sabedoria. E Deus está nos levando para esse princípio. Tintim por tintim. É devagar, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos começar a nos relacionar uns com os outros com mais entendimento. Sabe quando acontece o cafezinho ali, a nossa reunião pós-culto? É uma sabedoria do pastor. Ele sabe que a igreja precisa de relacionamento. Aí você, com sua inteligência, não, eu já comi em casa. O inteligente faz todas as coisas por orgulho. O sábio faz todas as coisas por humildade. A sabedoria tem a humildade para entender com o inteligente. O inteligente, ele é tão cheio de orgulho que ele não consegue nem ouvir o sábio. Então não vai adiantar você ser um homem e uma mulher inteligente, se você não tiver a sabedoria. E um dos maiores momentos que Deus vai nos desenvolver, uns com os outros, é com relacionamento. É com mesa. Sabe quando Jesus fala assim, ó, aquele que eu colocar o pão e comer comigo, Judas pega o pão e vai embora. Ele não suporta ficar na mesa com Cristo, porque ele carregava um espírito de traição. Ele carregava um espírito, uma inteligência humana. Sabe quando você começa a correr de relacionamento, de mesa? Sabe quando você começa a correr de convívio com os irmãos na igreja? É porque você chegou a um nível de tanta inteligência humana, que você está começando a criar facções. Dentro de você começa a criar partidos. Você começa a tomar decisões por você mesmo. Saia desse lugar, irmãos. Começa a buscar uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem do alto. Eu quero convidar a você para orar junto comigo, para tomar posse dessa palavra. Porque tem algumas coisas que nós precisamos
discernir se é de Deus ou se não é de Deus para a nossa vida. Deus vai te dar uma capacidade de você lidar com suas finanças, para você saber dar valor ao dinheiro, o valor exato que ele é. Você não vai dar mais valor ao dinheiro que ele tem. Deus vai te dar uma capacidade de você saber lidar com as finanças. O dinheiro vai te ajudar a servir a Deus. Você não vai servir ao dinheiro. O dia que você usar o dinheiro para servir a Deus, você prospera. O dia que você usar o dinheiro para você servi-lo, será a sua e a minha ruína também. Deus vai nos dar o entendimento para saber sentar e conversar com o nosso cônjuge e ouvi-lo, porque se tem uma coisa que nós estamos precisando, é ouvir as pessoas que estão andando com a gente. A gente ouve todo mundo, mas não consegue ouvir a pessoa que casou com a gente. Por quê? Porque é inteligente demais. Essa mulher não é tão boa assim nos pensamentos, mas a inteligência te levou a um orgulho tão grande que você não consegue nem ouvir. Às vezes a sabedoria está naquela pessoa. Deus vai te dar um entendimento de você ouvir mais. Deus vai te dar uma capacidade de você discernir o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o que traz vida e o que traz morte, o que traz verdade e o que traz engano. Mas antes Ele vai te preparar. Antes Ele vai fazer você suportar, porque Ele vai te esclarecer tantas coisas que você vai dizer assim: ah, está ali, né? O Espírito do entendimento vai trazer luz para a tua vida e vai fazer você enxergar todas as coisas que estão te rodeando e vai fazer dissipar as trevas. Há poder no sangue de Jesus, há autoridade em seu nome. Senhor meu Deus, em tua presença nós colocamos a nossa vida e clamamos o Senhor por um espírito de entendimento, meu Deus. Nos faça, Senhor Jesus, ter uma luz, nos faça ter uma capacidade de compreender aonde é que estão os abismos que estão preparados para nós entrarmos e nós morrermos. Nos faça enxergar a ponte para passar. Aonde está a barreira, Senhor Jesus, que esse homem não consegue enxergar, que todos os dias ele tropeça? Aonde é que está o convite de Satanás que está fazendo ele se deleitar em coisas que não são de Deus? Aonde está, meu Deus amado, o entendimento, meu Deus amado, que nós estamos querendo buscar nessa noite? Abra nossa mente, Senhor. Nos faça, meu Deus amado, ter o entendimento do que é da alma, que é do espírito, das coisas que são difíceis nessa vida, Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. E me sustentas em minha dor, e isso me leva